Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson Rander, eu sou revisor de textos há mais de 10 anos. Eu sou formado em Letras pela Universidade de Brasília e mestre em Linguística também pela Universidade de Brasília, especialista em revisão de texto pelo Uniceub. Eu revisei mais de 100 mil laudas nos últimos anos. Por que contratar um revisor de textos para sua monografia, artigo científico, dissertação ou tese? Todo texto, pessoal, precisa ser revisado, seja ele redigido por um doutor, mesmo na minha área, mesmo os meus textos precisam de revisão. Por quê? Porque nós, como seres humanos, sejamos nós doutores, pesquisadores, mesmo na área de linguística, né? Nós somos falhos. E assumir isso é muito relevante, é muito importante, principalmente para o nosso texto. O texto é um processo de construção muito complexo e a gente é falho mesmo, nosso pensamento é falho. E é interessante que, nesse caso, principalmente em relação à linguagem formal, o texto seja enviado para um revisor. Né? Para quê? Para que incoerências sejam, se houver alguma, né, sejam indicadas aos autores, para que um período mal construído seja indicado ou reformulado, né, para que o caso de uma vírgula mal colocada, né, no texto não prejudique o sentido dos dizeres do autor e outras questões relativas à linguagem de textos acadêmicos, por exemplo. Né. Eu acredito que a primeira questão, a razão mais importante, né, para enviar o texto a um revisor é que o seu orientador e a banca examinadora reclamarão da qualidade do texto, sempre. Né? Gente, eu já fui em muitas defesas de dissertações e de teses, e a grande maioria dos meus clientes que solicitam, né, o meu serviço de revisão, eles mandam os trabalhos acadêmicos por recomendação do orientador, ou porque depois da banca eles pediram uma revisão de texto para publicação. Porque o texto, pessoal, acadêmico, ele será publicado, a monografia ela é publicada, a tese é publicada, a dissertação é publicada, né, por exemplo, no site da instituição ou em outros sites. Então, pela própria instituição, né? Então ela fica, as dissertações, as teses ficam arquivadas em bibliotecas de universidades, né? Elas se referem à produção científica no Brasil. Então elas são publicações científicas e por essa razão, né, elas precisam ser revisadas, porque o texto não é escrito só para o autor, o texto é escrito para um outro, né? Então, o revisor ele é um mediador nesse sentido entre o autor, entre você e o público-alvo, ao qual o texto se refere. Outra razão para você contratar serviço de revisão, principalmente de revisão de texto acadêmico, é que o texto é um processo de construção sempre inacabado e isso vale para qualquer texto. Né? Então, o, o texto, como resultado também do pensamento, vamos colocar dessa maneira, né? ele nunca está pronto. O que, que isso significa? Dizer que ele nunca está pronto. Significa dizer que o nosso pensamento é falho. Significa dizer que, mesmo que você tenha desenvolvido uma ótima pesquisa, futuramente, né, esse texto ele pode se transformar em uma outra pesquisa, levá-lo a por exemplo, uma dissertação pode apontar caminhos para uma pesquisa de doutorado, né, a respeito de algumas coisas que não foram versadas na dissertação ou de algumas indagações que surgiram na dissertação, né? E mesmo assim, você, como pesquisador, está o tempo inteiro mudando. Então, por essa razão, o texto, ele também muda, as pesquisas mudam.
Então, às vezes, uma obra, um livro, há uma nova versão, uma versão atualizada, ou então com a literatura científica, há uma nova descoberta na ciência que muda toda uma trajetória científica e aí novas pesquisas são adaptadas, surgem, né? Então, as publicações têm, principalmente científicas, essa característica, né? Outra questão, todo texto precisa ser revisado, eu já disse aqui, por melhor escritor que alguém se julgue, todo texto vai ter problema, gente, sempre. Alguma questão ali de vírgula, alguma questão ortográfica, alguma questão gramatical. E quanto maior a extensão do texto, né, é maior a possibilidade de haver problemas. Outra questão, você como pesquisador não vai conseguir resolver os problemas, todos os problemas da sua pesquisa. Então, enviar o seu texto para um revisor e para um revisor que foi pesquisador, como é o meu caso, eu sou especialista especificamente em revisão de textos acadêmicos. Eu trabalho há 10 anos nessa área. Eu tenho olhar de pesquisador, de cientista na área de humanas. Desenvolvi pesquisa há muito tempo na Universidade de Brasília. Então, nesse caso, né, eu posso trazer grandes contribuições para a sua pesquisa, desconstruir, tentar invalidar cientificamente a sua pesquisa para que assim ela seja validada. Né? E são contribuições de alguém também que foi pesquisador. Você sozinho não vai conseguir resolver os problemas de toda a sua pesquisa. É por isso que você tem um orientador e é por isso que você tem uma banca examinadora. Mas em relação às questões ortográficas, gramaticais, linguísticas do texto, né, a banca ela não é responsável por isso. A banca não vai corrigir ortografia e gramática. Alguns membros até corrigem, né? E muito menos o seu orientador. E mesmo que eles corrijam, pessoal, eles não são da minha área. Né? Eu estou querendo dizer aqui o seguinte: quem é responsável, cada área na ciência é responsável por uma área. Então, se você é pesquisador, você sabe disso. Né? Você não vai vir com aquele pensamento de mandar o texto para qualquer um. Você vai mandar o seu texto para um pesquisador, né? Para uma pessoa que seja da área, né, científica. E toda a minha revisão, pessoal, ela é fundamentada em um pensamento científico, na linguística. Então eu não reviso aleatoriamente, né, eu faço um trabalho aqui bem diferenciado como revisor de texto. E então eu posso trazer grandes contribuições nesse sentido para a sua pesquisa, porque eu não sou simplesmente um professor, na verdade, eu me coloco aqui como revisor de texto, né? E eu fui pesquisador muito tempo. Isso é um diferencial para atuação a respeito de revisão de textos acadêmicos. É preciso que você verifique isso, porque senão haverá muitas falhas nesse processo de revisão. Né? E o revisor, no meu caso, um revisor como eu, ele pode trazer grandes contribuições para a sua pesquisa. O seu olhar é falho. Né? Isso também se refere ao que eu disse anteriormente. Mesmo que você. É preciso que a gente tenha um pouco de humildade e até que a gente se retire desse lugar de controle absoluto. Então, o seu texto, além de ser olhado pelo seu orientador, pela banca examinadora, é interessante que haja um olhar de um especialista em linguística a respeito das questões ortográficas e gramaticais. Né? Isso é fundamental. Eu vou deixar aqui os meus contatos, pessoal. Eu trabalho há 10 anos com revisão de texto. Se você precisar de prazo urgente, eu entrego. Né? E geralmente eu solicito 7, 8 dias úteis para cada 100 laudas enviadas. Eu faço um belo trabalho com revisão de texto. Eu esgoto o meu olhar em relação à revisão. Eu trago comentários desconstruindo algumas questões no texto, dependendo do tipo de serviço que você solicita. Eu vou deixar aqui embaixo os links com a descrição de cada um dos serviços e o custo. Né? E eu estou à disposição, os valores que eu cobro podem ser parcelados pelo PagSeguro ou eu também emito boleto. Eu estou à disposição, pessoal. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.